eu vou falar sobre o poder da automedicação. O que, desde já, nos leva a uma grandíssima contradição, porque a automedicação não é uma coisa ruim, pejorativa. Hoje, em pleno século XXI, nós ouvimos isso com alguma frequência. Na verdade, a automedicação, segundo uma plataforma do Ministério da Saúde, é o ato de tomar remédios sem orientação médica. Quando isso acontece, muitas vezes a dosagem acaba não sendo específica, e isso com os analgésicos pode levar a intoxicações, desencadear alergias e até chegar à morte. Então, como isso pode ser benéfico para o nosso organismo? A resposta é que, nesse caso muito específico, o remédio que vem apresentar não só pode, como deve ser auto-aplicado. Aliás, esse é um caso muito específico, pessoal. Não tentem resolver suas outras questões médicas por conta própria. Então, já que estou falando de remédio, hoje, mais uma vez, em pleno século XXI, existem alguns remédios que nós podemos tomar para amenizar ou extinguir alguns problemas. Por exemplo, para dores existem os analgésicos, para determinados vírus, os antivirais, para infecções, os antibióticos e para febre alta, os antitérmicos. Se for necessário combater a asma, os antiasmáticos podem nos ajudar e, se isso for necessário com a formação de coágulos, os anticoagulantes também podem exercer essa função. Além de muitos outros antes que estão aí para isso. Mas e quando nós precisamos transformar o mundo? Que tipo de remédio nós tomamos nessa situação? Que interessante, esse que eu vou apresentar. Estou falando da gratidão. Mais uma vez, nós temos uma contradição. Gratidão não tem a ver com autoajuda? Autoajuda, na verdade, segundo a terceira edição de 2009 do Dicionário Eletrônico Hawais da Língua Portuguesa, é o ato de fazer uso dos próprios recursos mentais e morais para alcançar objetivos de ordem prática e resolver dificuldades de âmbito psicológico. Mas quando a gente fala de medicina, de remédio, o âmbito não é psicológico, ele é fisiológico. Então, o meu trabalho aqui hoje é por meio de pesquisas, estudos e evidências, coisas que são reais, provar que a gratidão pode sim agir no âmbito fisiológico como um remédio que transforma o mundo. Porque quando a gente pensa em transformar o mundo, algumas palavras nos vêm à cabeça, como sustentabilidade, meio ambiente e preservação. Mas, para transformar o mundo, é preciso primeiro transformar o ser humano. E a primeira prova que eu tenho disso é uma nova palavra que surgiu recentemente, vem sendo muito discutida e pode ser incluída nesse grupo. A empatia. Empatia não é sentir pelo outro, é sentir com o outro. Não é ser herói, é ser amigo. Então, nós chegamos a uma pirâmide. E o objetivo de toda a pirâmide é chegar ao topo. O topo dessa nossa pirâmide é a mudança do mundo. Mas, para que nós cheguemos a ela, é necessário passar também pela base e pelo intermédio. A base dessa pirâmide seria a transformação pessoal. Por meio da gratidão, por exemplo, nós mudamos a nossa maneira de pensar e, portanto, de agir. Com isso, nós impactamos a sociedade, por meio do nosso exemplo ou da fala, como estou fazendo aqui hoje. O ambiente, as pessoas são transformadas, e mais pessoas transformadas começam a dar exemplos. Isso, a longo prazo, transforma o mundo. Mas para que isso aconteça, eu convido você que está aqui hoje a ver por um outro prisma e fazer parte dessa mudança. Então, vamos às evidências. Se nós estamos falando de como a gratidão age no âmbito fisiológico, é muito difícil não tocar em neurociência. Neurociência é o estudo do sistema nervoso, e o principal órgão desse sistema é o encéfalo. O encéfalo é o que nós conhecemos popularmente por cérebro. O encéfalo nos torna quem nós somos, e para que exerça essa função, conta com alguns ajudantes, os neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina e a dopamina. Esses dois neurotransmissores, especificamente, têm uma função ligada à gratidão. Primeiro, a serotonina, que é popularmente conhecida como hormônio da felicidade. É presente em grande quantidade no aparelho digestório do nosso corpo, no trato gastrointestinal. E quando uma situação de gratidão ocorre, a liberação da serotonina é otimizada. Isso significa que ela é liberada em maior quantidade. Pelo nome popular desse hormônio, vocês devem imaginar o que acontece conosco. Já a dopamina gera a sensação de recompensa, de gratidão, quando é liberada no núcleo accumbens do encéfalo, um núcleo que está ali presente por meio da via mesolímbica. Isso ocorre quando acontece uma situação que nós valorizamos. Coisas simples do dia a dia, tomar um chocolate quente num dia frio, ou um sorvete num dia quente, ler um livro depois de um dia de estudos ou trabalho. Então, para que vocês entendam a ação da dopamina, eu gostaria de pedir que todos vocês fechassem os olhos nesse momento e pensassem em uma situação assim, coisas simples que vocês valorizam. Pensem nisso.
podem abrir os olhos. Essa sensação que vocês estão sentindo de recompensa é causada pela liberação da dopamina, que acabou de acontecer no núcleo accumbens de cada um. Meus parabéns! Então, agora vamos a pesquisas, outras evidências. Primeiro, internacionalmente falando, existe um jornal britânico chamado Neuroimage, que é responsável por informar importantes avanços do estudo da neuroimagem, que é o estudo por meio de imagens da neurociência, da qual eu acabei de falar. Esse jornal promoveu uma pesquisa com sujeitos depressivos ou ansiosos, pessoas que, na verdade, viviam situações bem complicadas. E elas comprovaram que gratidão é uma questão de prática. Quando foram submetidas à escrita de cartas de gratidão durante 3 meses, nas quais todos os dias elas expressavam o que as tornava gratas. Ao final desse processo, receberam presentes monetários, e foi pedido a elas que submetessem esse valor a uma doação no nível da sua gratidão. Com isso, foi possível não só quantificá-la, mas registrar a atividade cerebral, que constatou que foi criado um padrão comportamental. Isso significa que, mesmo que depois dos 3 meses, quando as pessoas não tinham mais que escrever as cartas, elas já estavam gratas, se tornaram por natureza. Agora, nacionalmente falando, existe um grupo promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, chamado GENCA, que, juntamente com alguns médicos renomados, estuda os impactos da espiritualidade na medicina. Aqui, antes que vocês confundam, espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Espiritualidade é um conjunto de práticas como a gratidão, a tolerância e o perdão, que a longo prazo trazem grandes resultados, como na pirâmide nós vimos. Pois bem, esse grupo promoveu uma pesquisa com infartados, na verdade 2 grupos diferentes de infartados, que viviam situações de gratidão e que não viviam. Todos eles receberam o mesmo tratamento, o tratamento habitual, mas os infartados que viviam as situações de gratidão tiveram uma recuperação acelerada em relação aos que não viviam. Pois bem, nós entendemos, portanto, que a gratidão age sim como um remédio. Age como um remédio no âmbito fisiológico, que nos transforma e transforma o mundo. Um remédio tão necessário nos dias de hoje, que depende de nós para que tenha sua eficácia, que é gratuito, não tem dosagem nem contraindicação. Se isso é tão necessário, como as nossas pequenas atitudes podem contribuir para que isso aconteça, para que a gratidão se prolifere? Nós podemos, por exemplo, ser gratos pelas pessoas da maneira como elas são, ajustar as nossas expectativas. Nós podemos ser gratos pelas oportunidades que nós temos e, ao invés de reclamarmos pelas que nós não temos, agir para a melhora. Aliás, se nós somos gratos pelo ambiente em que nós vivemos, e aqui eu falo do que é palpável, árvores, chuva, se nós somos gratos por tudo isso, nós não o destruímos. E aí entra um dos impactos da gratidão no meio ambiente em si. Mas não esqueçam, com essas pequenas atitudes, vocês têm o poder de mudar o mundo. Mais uma vez, nós voltamos à pirâmide agora como um fluxograma. Primeiro nós mudamos, depois impactamos e vemos a mudança acontecer. Então, eu encerro por aqui, convidando cada um a fazer a sua parte, a continuar com essas pequenas atitudes, atravessar essa ponte, seguir por esse caminho e ajudar a transformar o nosso mundo por meio da gratidão. E, finalmente, eu agradeço. Mas não da maneira simples, como nós ouvimos todos os dias, agradecendo pela atenção e indo embora. Não, eu gostaria de agradecer de verdade, dar o exemplo do que eu estou fazendo. Agradecer primeiro a cada um de vocês, que reservou alguns minutos da sua vida para ouvir uma mensagem a respeito de gratidão, que deu uma chance à automedicação. Agradeço aos meus colegas que me ajudaram durante esse processo, aos meus professores, a cada uma das pessoas que, nesse exato momento, trabalha para que minha apresentação seja exibida, e as que trabalharam durante o ano inteiro. Todas as pessoas que montaram esse lindo cenário que vocês estão vendo, que trabalharam muito para isso. Agradeço a cada um que me ajudou para que eu pudesse estar aqui. Agradeço aos meus pais, agradeço a Deus. Obrigada.